Bem-vindo ao Debate Creator, o Descovador de Debate. Estamos nós aqui, eu e o Luke, prontos para conversar com vocês sobre aqui as ferramentas, que nós vamos começar aqui uma nova era no nosso queridíssimo Debate Creator. E como eu já informei para vocês em alguns vídeos aqui do canal, nós em breve vamos terminar a playlist de retrocomputação básica e vamos começar a nos aventurar no que eu chamo de programação um pouco mais intermediária, onde nós vamos começar a mexer com conceitos mais complexos e começar a produzir coisas um pouco mais profissionais. Para que a gente possa começar a usar esses novos conceitos e essa nova forma de desenvolver software, nós vamos começar a usar uma ferramenta muito popular dos desenvolvedores de MSX, que é esse careta aqui, ó, o Fusion C. Então, para você que quer brincar aí um pouco mais hardcore, pega lá o seu café, que o vídeo de hoje a gente vai começar a introduzir as ferramentas que são necessárias para que a gente possa começar a desenvolver em Fusion C. Mas afinal de contas, galera, o que é esse tal de Fusion C? O Fusion C ele é uma biblioteca, ou SDK, framework, como você quiser chamar, que foi criada por um camarada chamado Eric Boese, esse cara aqui, ó. Esse Eric Boese, o que ele fez? Ele saiu lá pela internet da vida, pelos fóruns, e começou a compilar um monte de códigos de terceiros, inclusive códigos criados por ele mesmo, para colocar tudo num lugar só, e de forma que você possa facilitar o desenvolvimento de software para MSX. Então, com o Fusion C, a gente pode programar em Ciance, que é uma linguagem, a primeira versão da linguagem C, para MSX-DOS em todas as suas plataformas. A gente pode programar para MSX1, MSX2, MSX2 Plus, Turbo R, e a gente, para isso, usa um famoso compilador cruzado aí, que é um compilador que gera código binário para diversas plataformas, inclusive para o nosso processadorzinho Z80, que é o que o MSX usa, que é o SDCC, que é o Small Device C Compiler, que é esse cara aqui, ó. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, mas por enquanto vamos focar aqui no nosso queridíssimo Eric Boer e no seu GitHub, que vocês podem encontrar aqui, ó, nesse link aqui, github.com, Eric CB59, que é o GitHub do nosso queridíssimo Eric. Então, como eu já tinha dito, ele passou um bom tempo da vida dele pegando esses códigos de autores, criando as próprias versões dele de funções, headers e outros artefatos do MSX e colocando tudo nessa biblioteca, framework, para que a gente possa trazer. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é que nós temos duas versões do Fusion C disponíveis para a gente baixar. A gente tem aqui a versão 1.2, que é a função que ele considera a pronta para distribuição. A gente tem a Fusion C 1.3, que teoricamente é a biblioteca que ele está trabalhando agora. Me parece que ele não trabalha há muito tempo nela, mas apesar dele dizer que essa aqui não é a versão fechada, é a mais recente. E segundo informações lá do MSX Resource Center, a gente sabe que ele está trabalhando numa versão 2.0, mas muito tempo que a gente não tem nenhuma informação. Então eu vou recomendar a gente trabalhar na Fusion C 1.3. Por que eu vou recomendar a gente trabalhar na Fusion C 1.3, apesar dela não ser a última versão e a versão considerada de distribuição? É porque algumas coisas mudam da versão 1.2 para a versão 1.3. Então nem todo código que você vai escrever para a versão 1.2 vai ser compatível com a versão 1.3. E a versão 2.0 vai provavelmente ser baseada em cima da versão 1.3. Então, se a gente começar na 1.3, nós já vamos estar mais preparados para quando sair a versão 1.2. Então, vamos baixar aqui a versão 1.3. Vamos entrar aqui no repositório dele, Fusion C 1.3. Vamos clicar aqui no code e vamos copiar aqui o HTTP do queridíssimo repositório dele. Vamos abrir lá o nosso queridíssimo GitHub Desktop. Vamos lá nos repositórios, vamos dar aqui add clone repositório. Vamos colocar aqui o repositório e aqui é onde vai ficar localmente a nossa máquina os arquivos. E aí a gente vai dar um clone. Quando a gente terminar esse clone, vocês vão ver que lá na nossa máquina local vai ter uma pastinha onde vai ter o Fusion C 1.3 para a gente brincar com ele. Uma vez que nós terminarmos o download lá na pasta onde você colocou lá no GitHub Desktop,
que no meu caso é essa pasta aqui, ó, Dev, The Byte Creator, Fusion C 1.3, você vai ter uma série de arquivos aqui, e o mais importante deles é esse aqui, ó, Manual Fusion C 1.3.pdf. É nesse cara aqui que tem todas as especificações de como funciona o Fusion C, o que a gente precisa instalar e um monte de informações importantes que nós vamos usar para brincar. Então vamos abrir esse cara aqui e vamos ver o que ele fala pra gente. Abrindo aqui o arquivo, a primeira informação importante que a gente já tem é esse Private Document aqui no fundo. Eu não posso distribuir esse documento porque, na verdade, o livro que eu mostrei para vocês lá no início é sobre a versão 1.0 com algumas atualizações da versão 1.1. Então o livro, se você for comprar o livro, sabe que ele já está relativamente desatualizado com relação à versão 1.3. Então o que o Eric e o Fernando Garcia resolveram fazer? Resolveram disponibilizar uma versão beta, digamos assim, do novo livro, que vai ser provavelmente distribuído quando eles fizerem a versão 2.0. Mas se você pegou lá do GitHub do autor, não tem problema nenhum você ter esse arquivo na sua máquina, então fique tranquilo. E aqui a gente tem informação dos autores, o Eric Boes e o Fernando Garcia, que provavelmente está ajudando lá o Eric na confecção desse livro, e ele é a jornada completa para o Fusion 1.3. Então se a gente for descendo aqui, vocês vão ver que aqui, ó, tem algumas informações de licenciamento, ou seja, se você quiser usar o Fusion C, você tem que usar a Creative Commons 2.0, né? Então aqui ele está dizendo a Creative Commons CC BY CA 4.0 License, que essencialmente diz que você tem que creditar todo mundo, quando você for distribuir o seu software, você tem que dizer lá que esse software é construído com a Fusion C, blá 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 blá, tem todo um disclaimer lá que você tem que seguir. E aqui algumas informações sobre os termos da licença que são importantes para você saber. E aqui, ó, ele já informa pra gente que o Fusion C ele é distribuído em conjunto com uma série de ferramentas externas que podem ser utilizadas no desenvolvimento do seu software lá. Então tem aqui o AYFX Editor, o Bean2Throw, MSX DiskMage, Disk Manager, Vortex Tracker 2. A maioria dessas ferramentas aqui nem eu sei direito como usar, vou aprender junto com vocês. E à medida que elas forem ficando relevantes para o nosso desenvolvimento, eu vou apresentar essas ferramentas para vocês, à medida que elas forem apresentando aí, forem sendo necessárias no nosso desenvolvimento dos nossos projetinhos aí. E aqui, ó, ele fala algumas informações muito importantes de alguns contribuintes que estão aqui dentro da biblioteca. Inclusive, aqui eu gostaria de destacar aqui o Oduvaldo, nosso amigo aí do MSX Brasil Oficial do Facebook lá, que é um cara muito gente fina. Todas as vezes ele distribui aí, junto com o Vitor Truco aí, ele foi parte fundamental na distribuição do SMX. Vários códigos dele, é um cara super acessível, então vocês podem trocar ideia com eles aí a hora que vocês quiserem, que é um cara muito maneiro. Então aqui, ó, tem o Oduvaldo, o Dolphinsoft, o OpenMSX Dev Crew, Passequetuken, Ping Pong, então toda aquela galera maneira que ajudou ou que teve algum código incluído na biblioteca, está aqui devidamente creditado como deveria. Seguindo aqui vocês podem ver que não só a gente tem também todos os MSX, como também agora na versão 1.3 a gente tem suporte para V990 e para GreatNet, que são dois acessórios que você pode comprar para MSX para desenvolver coisas mais modernas para MSX. E existem bibliotecas para esses dois itens lá dentro do Fusion C 1.3, que é uma coisa muito bem-vinda aí na edição 1.3. E ele já fala sobre o SDCC, que é aquele compiladorzinho lá que eu falei, que é o tal Small Device C Compiler. Então ele dá aqui todas as informações legais sobre o SDCC e sobre as ROMs do MSX que nós já instalamos no nosso OpenMSX. Então, se você viu os vídeos lá de ferramentas, a gente instalando o nosso OpenMSX, a gente já instalou as MSX ROMs lá. Então, a gente não vai precisar instalar o OpenMSX, porque a gente já instalou lá para as nossas aulas de retroprogramação básica, tá? Para poder programar em BASIC do MSX. E aqui tem várias informações também sobre os logos, né? Que são propriedade intelectual do Kazuhiro Nishi, que é o detentor hoje dos logos do MSX, então sempre tem que ser acreditado.
Descendo mais um pouquinho, chegamos aqui no nosso queridíssimo sumário. E aqui ele fala a parte que vai ser a parte fundamental pra gente aqui na nossa playlist de ferramentas, quando a gente estiver falando de Fusion C, que é instalando o Toolchain. O que é o Toolchain? O Toolchain é a cadeia de ferramentas, ou o SDK propriamente dito, ele se classifica como SDK. Então as nossas aulas aí subsequentes vão ser falando sobre todo esse processo de instalação do Fusion C, para que a gente possa brincar com ele aí na playlist de retroprogramação intermediária quando ela começar. Então vamos lá para a página 31. Onde ele diz o que é que nós vamos ter que instalar aqui na nossa cadeia de ferramentas. O OpenMSX Emulator nós já temos instalados, então nós não vamos precisar instalar ele. O OpenMSX Machine System ROMs nós também já temos instalado, então nós também não vamos precisar instalar ele. Mas o SDCC nós ainda não temos instalado. Então esse aqui vai ser vai ser o primeiro objeto das nossas aulas, que é a instalação do SDCC. E aí, qual é o SDCC que a gente vai instalar? Se a gente olhar lá o README da versão Fusion C 1.3 Beta, que é a que a gente vai utilizar, ele recomenda que a gente instale o SDCC 4.0. E a gente pode ver isso lá no arquivo README, se muito me engano, nesse arquivo aqui. Aqui ele diz que essa versão vem com o suporte a GFX 9000, que é a 9990, e o protocolo TCP/IP para GreatNet. Aqui ele diz quais são os headers lá que tem essas informações. Ele diz que tem 54 novas funções. Em algum lugar ele diz para a gente instalar o SDCC 4.0. Estou tentando achar aqui onde é, mas eu vou procurar. Aqui algumas informações sobre como fazer o update da versão 1.2 para a versão 1.3. Se você já tem a versão 1.2, leia esse arquivinho aqui. Enfim, eu não vou achar agora onde ele diz pra gente instalar aqui o SDCC 4.0, mas acredita em mim, nós vamos precisar do SDCC 4.0. Então vamos lá procurar o SDCC 4.0. Que se você vier aqui nos downloads, você vai ver que a gente tem um monte de versões aqui do SDCC. E as plataformas, que dependem da qual plataforma você está usando. Então aqui a gente tem todos os arquivos. Tem aqui o SDCC para o Win64, que é a minha plataforma. E aqui tem todas as versões, 4.20, 4.0. Como a versão recomendada pelo nosso queridíssimo Eric Boer é a 4.0, é esse cara aqui que a gente vai baixar. Então vamos baixar esse cara. Tem aqui o x64 Setup e o Release Candidate 1. Vamos pegar esse aqui, que não é o Release Candidate, e vamos baixar esse cara. Começou a baixar aqui. E esse é o cara que a gente vai instalar, seguindo lá o procedimento do nosso queridíssimo Eric Boer. Então é isso aí, pessoal. Acabou o tempo da nossa aula de hoje, infelizmente. Mas fica tranquilo, a gente ainda tem muita coisa para aprender. Esse vídeo aqui é só uma introdução ao Fusion C. E até agora nós só programamos aqui em Basic no canal. E o Basic, assim como Python e outras linguagens, é uma linguagem interpretada, ou seja, tem um software de meio que interpreta um a um cada um dos comandos que a gente dá. Já o C, ele é uma linguagem compilada. Então nós criamos os nossos programas em um arquivo de texto, submetemos esse arquivo de texto a alguns processos que a gente chama de compilação, link edição, que gera um binário para ser utilizado pelo sistema operacional da máquina que a gente está usando. Então vai ser uma mudança grande de paradigma do que a gente vem fazendo até agora.
Mas isso a gente vai conversar sobre isso quando todas as ferramentas estiverem instaladas e a gente já tiver a nossa playlist lá de programação intermediária. Então, muito obrigado para você que assistiu a aula até agora. Muito obrigado você que está compartilhando, que está assistindo aos vídeos, que está chamando novos escovadores de bytes aqui para nossas fileiras. Nós já estamos com 290 inscritos no canal e continue acompanhando porque a nossa jornada no Fusion 6 está apenas começando. Fica ligado, um beijo e nunca se esqueça, acima de tudo, seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.